Propósito e prosperidade. A fórmula mental para uma vida rica. Introdução. O despertar para uma vida rica. Sabe aquele momento em que você sente que a vida está passando, mas parece que você não está vivendo de verdade? E.U.J.Me. Sentias. É como se eu estivesse numa esteira que não leva a lugar nenhum. Correndo, tentando, lutando, mas com aquela sensação esquisita de que falta algo. E não estou falando só de dinheiro, estou falando de sentido, de direção, de paz misturada com realização. Foi aí que eu comecei a desconfiar de uma coisa. Talvez o que separa quem vive uma vida rica de quem só sobrevive não seja o esforço, nem o tanto que a pessoa trabalha. Talvez, e eu te falo isso com um coração na mão, o que separa seja a forma de pensar, o que ela acredita sobre si mesma, sobre o mundo, sobre o dinheiro, sobre merecimento. Esse livro nasceu desse despertar, daquele estalo que a gente leva, quando finalmente percebe que não veio ao mundo para viver pequeno, para aceitar pouco, para sobreviver se arrastando. Você nasceu para acordar com vontade, dormir com gratidão e viver com propósito. E sim, com dinheiro na conta, projetos fluindo, portas se abrindo e paz no peito. Mas não se engane, isso não começa no banco, começa na mente. E é isso que eu quero te mostrar aqui. A tal fórmula mental para uma vida rica não é mágica, nem mística, nem complicada. É simples, é prática e é transformadora. É como se você tivesse o mapa do tesouro nas mãos, só não tivesse virado a folha ainda. Ao longo dessas páginas, a gente vai falar sobre poder interior, propósito de vida e prosperidade real, aquela que vai muito além de números e toca todas as áreas: emocional, espiritual, profissional, familiar. Porque ser rico de verdade é ser inteiro. E deixa eu te contar um segredo logo de cara. Você não precisa se tornar outra pessoa para prosperar, nem mudar quem você é. O que você precisa é acordar para quem você sempre foi. Só que andava distraído, com os olhos voltados para o lado errado. Esse livro é para te sacudir com carinho, te lembrar do seu valor e te guiar para um novo jeito de pensar, sentir e agir. Um jeito que atrai, realiza, constrói, que coloca a vida no eixo e faz o dinheiro ser consequência, não obsessão. Então vem comigo. Abre a mente, solta o medo e segura firme, porque o que está por vir pode virar a chavinha que você tanto esperava. Bora despertar juntos para uma vida rica de verdade. Chega do replay, você não é obrigado a viver o mesmo dia 1000 vezes. Já parou para pensar que você não nasceu para repetir o ontem em loop eterno? Pois, muita gente vive como se a vida fosse um daqueles filmes antigos que passam na sessão da tarde todo dia igual, com o mesmo roteiro previsível. As mesmas falas, as mesmas escolhas e os mesmos resultados. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa importante. O que passou não define o que ainda pode acontecer. O seu passado pode até ter sido apertado, confuso ou sem graça, mas ele não tem o poder de trancar a sua história, a não ser que você entregue a chave na mão dele. A verdade é que todo novo dia é uma chance de virar a página. Elias. Às vezes nem precisa virar a página, é só trocar o livro. Aquele capítulo pesado, aquela fase arrastada, aquela sensação de estar perdido, tudo isso pode mudar quando você muda a sua mente. Porque, vida nova começa em pensamento novo. E sim, eu sei, a gente se apega até às coisas ruins, acredita que sempre foi assim, que nada nunca dá certo, que pra mim é mais difícil mesmo. Mas deixa eu te contar, esse discurso só serve para manter tudo como está. É um disfarce bonito para a estagnação. Agora, me responde com sinceridade. Você realmente quer continuar vivendo uma vida que não te empolga? Continuar acordando no automático, sonhando pequeno, aceitando migalhas? Ou tá disposto a fazer diferente, pensar maior, se tratar como quem merece mais? Porque olha, o universo adora quando você escolhe se movimentar. Ele não resiste a uma mente decidida, a um coração com fé e a um passo corajoso. Quando você escolhe sair do replay, as coisas começam a acontecer de verdade. Não porque tudo muda fora, mas porque você muda por dentro. Então faz o seguinte. Respira fundo, solta esse ontem que já deu o que tinha que dar e se abre para o novo que está te esperando de braços abertos. A vida não foi feita para ser um eco, foi feita para ser uma criação sua, dia após dia, escolha após escolha. Você não é um rascunho do que já viveu, você é a possibilidade viva do que ainda vai florescer. Poder, propósito e prosperidade. O trio que mora dentro da sua cabeça. Tá vendo esse título aí em cima? Não é só bonito, não. É uma chave, um código, um lembrete poderoso de que tudo que você busca lá fora já começa aqui dentro, bem dentro da sua mente. Vamos conversar rapidinho sobre essa tríade mágica: poder, propósito e prosperidade. 3 palavrinhas que, quando se alinham, fazem a vida sair do rascunho e virar uma obra-prima. Primeiro, o poder. Mas não tô falando
daquele poder arrogante que grita mais alto. Tô falando do poder mental, silencioso, interno, que nasce quando você entende que tem domínio sobre sua vida. É o poder de dizer chega, de escolher outro caminho, de pensar diferente, mesmo quando tudo em volta diz o contrário. E adivinha onde esse poder mora? Na sua mente. No exato lugar onde você planta ou sabota seus próprios sonhos. Depois vem o tal do propósito. Quando a gente encontra, tudo muda de cor. Propósito é aquele fogo que não apaga, mesmo nos dias mais cinzas. É o que te faz levantar com brilho nos olhos e dormir com gratidão no peito. Mas ele não vem de fora. Elbrota, quando sua mente silencia o barulho do mundo e escuta sua própria verdade. E é aí que o jogo começa a virar. E por fim, a estrela que todo mundo quer, a prosperidade. Só que aqui eu tô falando de prosperidade de verdade, não só de conta bancária cheia. É sobre viver em abundância, com paz, com liberdade, com leveza. E sim, com dinheiro fluindo também, porque dinheiro é energia e energia responde ao que você pensa, sente e acredita. Quando sua mente está travada, o dinheiro trava junto. Mas quando você desbloqueia o pensamento, a vida começa a cantar pix no seu ouvido. Literalmente, agora junta tudo isso, poder para escolher, propósito para guiar, prosperidade para transbordar. Percebe o tamanho da coisa? Essa tríade não é concept. É uma fórmula mental para uma vida rica em todos os sentidos. E o melhor, você já tem tudo isso aí dentro. Só precisa ativar, então bora ativar? Bora relembrar que sua mente não foi feita para sobreviver, mas para criar. Criar poder, viver com propósito e atrair prosperidade. Se prepara, porque quando essas três forças se alinham dentro de você, o mundo inteiro começa a responder. Ei, mente, vamos conversar? Senta aqui comigo rapidinho. Já parou para observar a conversa que rola dentro da sua cabeça? Aquela vozinha que te critica, te compara, te sabota? Pois é, eu também já fui refém dela. E vou te contar, quando a mente está desprogramada, até a alma fica sem sinal. Mas a boa notícia é que isso tem conserto. E é justamente isso que eu vim te propor agora, né? Um convite sincero, direto do coração, para uma reprogramação mental e espiritual que pode virar sua vida do avesso, no melhor sentido possível. Porque olha, você não é seus pensamentos. Você é quem observa eles. E se você pode observar, pode também questionar, mudar, curar. A mente é como um jardim. Se você não cuida, cresce mato. E se você planta consciente, nasce flor até onde antes só tinha pedra. Agora imagina juntar isso com a sua parte espiritual, aquele lado seu que sente as coisas antes de entender, que percebe o que ninguém fala, que chora com música e ri, do nada só de olhar para o céu. Esse lado que é puro poder, mas que muitas vezes fica sufocado por pensamentos tóxicos, crenças limitantes e rotinas sem alma. Tá vendo como faz sentido alinhar mente e espírito? Porque quando os dois andam juntos, a vida flui diferente. A intuição fala mais alto, a ansiedade diminui, o medo perde força, e até o dinheiro começa a vir de forma mais leve. Sim, até ele sente quando sua frequência muda. Por isso, se tem uma virada de chave que pode mudar tudo na sua vida, é essa. Reprogramar sua mente e reconectar sua alma. Trocar o eu não posso por como eu posso. Substituir o isso não é para mim, por eu nasci para isso. E, principalmente, sair do automático e voltar a viver com sentido, presença e propósito. Então bora limpar a bagunça mental, afinar o sinal da alma e construir, juntos, uma nova versão de você, mais leve, mais forte, mais rica, por dentro e por fora. Topa esse recomeço, porque não tem nada mais revolucionário do que quando você decide pensar diferente e sentir mais fundo. De onde vim, para onde estou indo e por que isso pode mudar a sua vida. Se tem uma coisa que eu acredito de verdade, é que ninguém se conecta com perfeição. A gente se conecta com verdade. Por isso, antes de te entregar qualquer ensinamento aqui, deixa eu abrir um pouco do meu coração e te contar um pedacinho da minha caminhada. Porque talvez, só talvez, você se enxergue em alguma parte dela. Eu nasci no interior de Minas. No meio do mato mesmo, com cheiro de terra molhada, grito de galinha e café no bule o dia inteiro. Minha infância foi simples, mas cheia de significado. A vida não era fácil, mas sempre teve uma sementinha de esperança plantada ali, bem no fundo. Só que ao mesmo tempo em que eu sonhava alto, a realidade batia na porta dizendo: calma, isso não é para você. Passei por dias difíceis, daqueles que a gente finge que tá bem, só para não preocupar ninguém. Já tive a mente lotada de dúvida, medo e comparação. Já pensei que sucesso era coisa de gente de fora. E, para ser bem sincero, já quase desisti de mim umas boas vezes. Mas sabe o que mudou tudo? A tal da virada mental. Não foi uma fórmula mágica, nem um evento grandioso, foi um estalo. Um cansaço de repetir os mesmos erros, de me sentir pequeno,
de correr atrás sem saber nem do que. Foi quando eu decidi que não dava mais para viver no automático, que eu queria uma vida leve e rica com propósito de verdade. E aí, meu amigo, a jornada começou para valer. Mergulhei nos livros, nos cursos, nos silêncios, reprogramei minha cabeça, alinhei meu coração, resgatei minha fé e, sem perceber, comecei a prosperar, primeiro por dentro, depois por fora, e tudo virou consequência, música e projetos. Minha liberdade, minha missão, hoje eu vivo do que amo, ensino o que vivi e ajudo outras pessoas a destravarem suas próprias riquezas, mentais, emocionais, espirituais e financeiras. E não estou falando isso para me gabar, tá? Tô te contando porque se eu conseguir sair do nada e construir tudo isso com consciência, você também pode, e eu tô aqui para te lembrar disso. Então é isso. Agora que você já sabe um pouco da minha história, bora escrever a sua, pork. Não importa onde você começou, o que importa é onde você decide chegar. Tamo junto nessa caminhada. De coração para coração, parte 1, o poder. Desbloqueando sua mente criadora. Vamos direto ao ponto. Você tem um poder absurdo aí dentro. Dá a sua cabeca, mas talvez ele esteja meio adormecido. Ou amarrado por pensamentos que nem são seus. Sabe aquela sensação de que sua vida está travada? Que você tem muito mais para entregar? Mas parece que algo invisível te puxa para trás. Pois é, esse algo costuma ser a mente desprogramada, mas calma, isso não é sentença, é só um estado. E o melhor? Dá pra mudar. Sim, dá para destravar, reprogramar e ativar sua mente criadora. Aquela parte sua que constrói realidades, atrai o que deseja e transforma qualquer limitação em possibilidade. Eu não estou aqui para te prometer milagre. Tô aqui para te mostrar o que já é seu por direito. O poder de decidir, de agir, de transformar tudo começando de dentro. Porque é assim que funciona. A mente vem antes. O resultado vem depois. Nesta parte do livro, a gente vai fazer o que ninguém ensinou na escola. Abrir a cake sopreta da sua mente e entender como ela funciona de verdade. Vamos falar sobre crenças limitantes, pensamentos sabotadores, padrões repetitivos e como tudo isso afeta seu bolso, sua paz e até seu brilho. Mas o mais importante, vou te mostrar como reverter esse jogo. Como assumir o controle do que você pensa, sente e faz, e com isso tomar o rumo da sua vida de volta para suas mãos. Nada mais de viver no automático. Aqui começa a sua virada, então respira fundo. Porque agora você vai conhecer seu verdadeiro poder. E uma vez que ele desperta, não tem mais volta. Capítulo 1. Poder está dentro e sempre esteve. Sabe aquele momento em que tudo parece difícil, pesado, travado, e você pensa, cara, acho que tem alguma coisa errada comigo? Pois é, eu já passei por isso. E se tem uma coisa que eu aprendi com o tempo foi o seguinte: o problema nunca foi a falta de poder. O problema é que a gente esqueceu onde ele mora. A gente cresce ouvindo que precisa de alguém para salvar, que tem que esperar a chance certa, o contato certo, o dinheiro certo, o momento perfeito, e aí vai empilhando frustrações e colocando o próprio valor nas mãos dos outros, como se o controle da nossa vida fosse um controle remoto que a gente perdeu no sofá do mundo. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode mudar o rumo da sua história. Você já tem tudo o que precisa dentro de você. Tudo, o tempo todo. É sério. Esse poder que você tanto procura não está no outro, nem no acaso, nem no futuro. Tá aí, bem no meio da sua mente, esperando ser lembrado, ativado, usado. Ele nunca saiu de cena, você só andou ocupado demais acreditando no contrário. Olha que louco, às vezes a vida dá até uma sacudida só pra te lembrar disso. Aquele tombo inesperado, aquela fase em que nada vai, aquele não aguento mais. Tudo isso no fundo é um chamado, um convite para você olhar para dentro e perceber que a chave nunca esteve do lado de fora. Esse capítulo é sobre isso, sobre reconhecer o seu poder interior, assumir o leme da sua vida e parar de terceirizar sua força. Porque, meu amigo, quando você desperta pro que carrega aí dentro, o mundo começa a te tratar diferente. Então chega mais. Abre o peito, solta as amarras mentais e se prepara para reencontrar a versão mais forte, corajosa e capaz de você mesmo. Porque ela está viva. E tá só esperando você dizer bora. Você não é fraco. Tá só meio desligado. Se eu pudesse sentar na sua frente agora, olhar no fundo dos seus olhos e te dizer uma coisa com toda a calma do mundo, seria isso. Você não é fraco. Você só tá distraído. Distraído com o barulho lá de fora, com as cobranças, com as comparações, com os você precisa ser isso e você já devia ter feito aquilo, distraído com boletos, com expectativas, com 1000 coisas acontecendo ao mesmo tempo, e esqueceu de prestar atenção em quem você realmente é. A verdade é que tem uma força aí dentro de você que nem você lembra mais. Mas ela tá aí, viva, pulsando, esperando uma brechinha para aparecer. E sabe o que é mais doido? Ela nunca foi embora. Só ficou calada enquanto você tentava se encaixar, agradar, sobreviver.
A gente vai se perdendo nos papéis, nas máscaras, nos medos, e começa a achar que está sem energia, sem rumo, sem capacidade. Mas isso é só fumaça mental. O fogo ainda está aceso. Sempre est. Você só precisa parar por um segundo, respirar e lembrar da sua origem. Você é forte sim. Boca. Capaz sim. Você tem tudo para virar esse jogo. Só está com a mente ocupada demais para perceber, mas isso muda. E muda quando você muda o foco. Em vez de alimentar a dúvida, você começa a alimentar a fé. Em vez de repetir que não dá, você começa a se perguntar e se dá. Então deixa eu te lembrar. Com toda a leveza do mundo, não se trata de ser super-herói. Se trata de lembrar que você não veio ao mundo para andar curvado. Veio para andar firme, consciente, com propósito. Desliga um pouquinho esse mundo que grita e escuta o que o seu coração está sussurrando. Ele sabe o caminho e ele tá doido para te mostrar. Porque no fim das contas, a fraqueza que você sente não é sua. É só distração. E quando você acorda, a força volta com gosto. Pensa, crê e vai. O trio que vira a chave de qualquer vida. Tem coisa que parece pequena, mas muda tudo. 3 delas eu aprendi na marra. Pensamento, fé e decisão. Sozinhos já fazem estrago do bem. Juntos, vixe, eles criam vida nova, volta e conteru, que você pensa tem um peso que você nem imagina. Pensamento não é só coisa passando na cabeça à toa, é energia, é direção, é ordem para o universo. Quando você pensa com clareza e intenção, você já começa a mexer no seu destino, mesmo sem dar um passo. Mas não para por aí, porque não basta só pensar bonito, tem que acreditar. E é aí que entra a tal da fé, aquela certeza sem prova, aquela coragem meio doida, que faz você seguir, mesmo sem saber exatamente como. A fé é tipo uma lanterna na mão quando tudo em volta está escuro. Se você segura firme, o caminho aparece. Sempre aparece. Agora, pensa comigo. Pensamento sem decisão vira só devaneio. E fé sem atitude fica parada, sem uso. Por isso, a decisão é o que ativa tudo. É quando você diz, chega, agora. Vai mesmo tremendo, mesmo com dúvida, você se posiciona, decide. E quando decide de verdade, o mundo responde. Já viu isso acontecer? Eu já, e várias vezes, quando alinhei o que eu pensava com o que eu acreditava e com o que eu fazia. Foi como se as coisas finalmente começassem a andar. As portas abriram, as ideias fluíram, os resultados chegaram. Então, se hoje você sente que está travado, que está perdido, que nada acontece, talvez só esteja faltando esse trio agir junto. Pensamento claro, fé ativa e decisão firme. Não. Espera tudo se encaixar para começar. Começa e as peças se encaixam no caminho. Porque a força está aí dentro de você, no que você pensa, no que acredita e no que escolhe. Bora usar isso a seu favor? Bora virar essa chave? Porque quando você pensa, crê e decide, nada consegue te parar do aprendizado. A história de um cara comum que decidiu acordar. Sabe aquelas histórias que você escuta e pensa, caramba, esse cara era igual a qualquer mas fez um estrago no bom sentido no mundo? Hoje eu quero te contar sobre Thomas Burberry. Sim, o nome por trás daquela marca chique que a gente vê nas vitrines caras por aí. Mas o mais curioso nem é isso. O mais incrível é como tudo começou. Do nada, do simples, do comum. Thomas era só um garoto britânico do interior, nada glamuroso, nada especial aos olhos do mundo. Trabalhava como aprendiz de alfaiate. Nada de título nobre, nada de milhões na conta. Nada do Hollywood. Só ele, uma agulha e uma baita vontade de fazer diferente. Mas aí vem o ponto que eu mais gosto nessa história. Ele teve uma ideia, acreditou nela e foi lá fazer acontecer. Ele percebeu que as roupas da época não davam conta do frio, da chuva, da vida real. E em vez de reclamar ou esperar alguém resolver, ele criou um tecido inovador. O gabardine, leve, resistente à prova d'água e revolucionário. Adivinha o que aconteceu? O mundo virou os olhos para ele. De uma lojinha de alfaiataria nasceu uma das marcas mais prestigiadas da história da moda. E tudo isso porque um jovem comum decidiu acordar, pensar diferente, colocar a mão na massa. Essa história me arrepia porque mostra exatamente o que eu acredito. Não é sobre onde você começou. É sobre onde sua mente pode te levar quando você acorda para quem você é. Thomas não tinha nada além de visão, fé e atitude, mas isso foi o bastante. E sempre é. Então olha só, se até um garoto do interior da Inglaterra, sem nada de especial, conseguiu criar algo gigante só porque decidiu pensar fora da caixa e seguir sua intuição, quem disse que você não pode? Talvez você só precise parar de duvidar e começar a agir. Simples assim. Você não precisa ser um gênio, você só precisa despertar. E aí, bora, porque o mundo ainda está esperando a sua ideia sair da gaveta. Capítulo 2. Reprogramando.
A cabecinha limitada. Vamos combinar uma coisa antes de tudo? A sua cabeça não... O problema são as ideias velhas que enfiaram nela e que você, sem perceber, passou a tratar como verdades absolutas. Sim, eu tô falando daquela vozinha interna que vive dizendo isso não é pra mim, sou assim mesmo. Nunca consegui, não vai ser agora que vai dar certo. Pois é, isso tudo é programação mental. E sabe o que é pior? A maioria nem é sua, viram do fora. De frases que você ouviu quando era criança, de gente frustrada te passando medo, de situações que te marcaram e você carregou como se fossem tatuagem na alma. Mas deixa eu te contar uma coisa que pode mudar seu rumo a partir de hoje. Tudo que foi programado pode ser reprogramado. Exatamente isso. Sua mente não é um bloco de pedra. Ela é como um software. Sei tá travando. A gente atualiza. Se tá lento, a gente limpa os vírus. Se tá cheio de bug, a gente reseta e instala um novo sistema. Mais leve, mais inteligente, mais alinhado com quem você quer ser nesse capítulo. Eu vou te mostrar como identificar as crenças limitantes que estão comandando sua vida sem você nem perceber e como você pode começar a substituí-las por crenças fortalecedoras, que vão te empurrar para frente em vez de te puxar para trás. Não é papo de autoajuda baratinha, não. É ciência, é prática. É transformação de verdade. Você vai ver como pequenas mudanças no seu pensamento geram resultados gigantes na sua realidade. Então vem comigo. Bora fazer uma faxina mental. E dá um reboot nessa cabecinha que no fundo só precisa de uma nova forma de pensar para começar a voar. Porque no fim das contas, a limitação nunca foi real, foi só uma ideia que você esqueceu de questionar. E agora chegou a hora de mudar isso. Quem plantou isso na sua cabeça? Crenças herdadas, X escolhas conscientes. Já parou para pensar quantas coisas você acredita? Só porque ouviu a vida inteira? Tipo aquelas frases que grudam na mente igual chiclete no sapato. Dinheiro não dá em árvore. Quem nasceu para pouco nunca vai ter muito. Homem rico não presta, mulher rica é metida. Para vencer tem que sofrer. E por aí vai. A real é que muita coisa que a gente pensa não é nossa. É emprestada, herdada, ensinada, programada. E a gente carrega como se fosse verdade absoluta. Só que no fundo são apenas crenças, não fatos. Essas crenças herdadas vêm da família, da escola, da igreja, da TV, do vizinho, do trauma, da escassez que a gente viu e viveu. E sem perceber, elas se instalam na nossa cabeça e viram limites invisíveis. A gente nem questiona, só aceita. E aí vive pequeno achando que é o normal, mas deixa eu te lembrar de um poder que talvez você tenha esquecido. O poder de escolher conscientemente o que fica e o que sai da sua mente. Sim! Você pode e deve olhar para dentro e perguntar: isso aqui é meu? Ou colocaram aí sem me perguntar? Porque quando você faz essa pergunta com coragem, muita coisa começa a cair por terra. E sabe o que surge no lugar? Liberdade, clareza, autonomia, poder. As escolhas conscientes são como uma faxina mental. Você tira as tralhas antigas e começa a escolher com intenção o que você quer pensar, no que quer acreditar, o que quer construir. E aí a mágica acontece. Sua realidade começa a mudar, porque sua mente está alinhada com quem você realmente quer ser. Então bora fazer esse filtro. Gantos, bora parar de carregar verdades que não são suas, porque viver com base no que herdaram é sobreviver. Viver com base no que você escolhe é prosperar. E você nasceu para prosperar. Cabeça de escassez ou cabeça de abundância? Você escolhe. Sabe aquela sensação de que nada nunca é suficiente? Que tá sempre faltando alguma coisa? Dinheiro, tempo, energia, oportunidade, paz. Pois é. Isso tem nome, viu? Se chama mentalidade de escassez. E deixa eu te contar, essa mentalidade não é só um jeito de pensar, é um jeito de enxergar o mundo. E pior, é um jeito de travar a própria vida. Quem vive com essa mentalidade vê tudo como pouco, difícil, raro. Acha que o sucesso do outro diminui o seu, que tem que lutar por migalha, que é arriscado sonhar grande. Vive no medo de perder, de errar, de ousar. É tipo viver com a torneira pingando e morrendo de sede do lado do rio. Agora, vamos falar de coisa boa. Do Mente Abundant, que vê o mundo com outros olhos. Porque sim, ela existe. E muda tudo. A mentalidade de abundância acredita que tem espaço para todo mundo crescer, que sempre há novas ideias, novas chances, novos caminhos. Não vive em guerra com a vida, vive em cooperação com o universo. A diferença entre uma e outra não está no saldo da conta, nem no código de endereço postal, nem na sorte. Está no sistema de pensamento. Uma te fecha, a outra te abre. Uma suga sua energia, a outra faz ela circular, uma paralisa, a outra impulsiona, e olha só, eu já vivi com as duas, e posso dizer com todas as letras, a vida com mente escassa é cinza. A vida com mente abundante é colorida, é fluida, é leve, é próspera, sim, mas aí você me pergunta,
como é que eu mudo isso? Se fui criado com a cabeça cheia de escassez. E eu te respondo. Você começa mudando os pensamentos que alimenta todos os dias. Para de repetir que tá difícil, que tá apertado, que não tem jeito. Começa a dizer, mesmo sem ver ainda que você vive num mundo de possibilidades, que você merece, que o melhor está vindo. Porque no final das contas a vida não responde ao seu desejo. Ela responde à sua frequência. E a frequência da abundância começa no pensamento. Então, em qual canal você quer sintonizar a partir de agora? Formatando a mente, técnicas práticas para reprogramar sua cabeça e sua vida. Olha, Satan, uma coisa que eu aprendi na marra é que pensamento não tratado vira sabotagem automática. E pior, a gente nem percebe, só sente a vida travando, repetindo o ciclo, patinando no mesmo lugar. Mas calma, tem jeito sim. E o nome disso é reprogramação mental. E antes que você ache que isso é coisa de outro planeta, deixa eu te mostrar que tem técnica prática simples e poderosa que você pode começar a usar hoje mesmo para mudar seu jeito de pensar e, por consequência, seu jeito de viver. A primeira delas é a tal da repetição consciente. Isso mesmo, repetir frases que você escolhe, acreditar, até que sua mente comece a aceitar. O cérebro funciona assim. Quanto mais você fala, mais ele acredita. Então bora substituir aquele eu sou péssimo com dinheiro por um belo eu sou capaz de atrair, criar e manter riqueza com sabedoria. Repete até virar verdade. E vira, viu? A segunda é visualização criativa. E não é só fechar os olhos e sonhar acordado, não. É sentir como se já fosse real. Você imagina com detalhes. Cheiro, cor, som, emoção. O cérebro não distingue o real do imaginado. Então, quanto mais vívida for sua cena mental, mais forte o sinal que você manda para o universo e para você mesmo. É tipo treinar o futuro antes dele chegar. Outra técnica que amo é o famoso autoquestionamento consciente. Toda vez que vier um pensamento limitante, tipo isso não é pra mim, você para e pergunta quem disse isso. Isso é fato ou é só uma história antiga que eu estou repetindo? Esse simples ato já começa a quebrar o padrão, porque às vezes tudo que a gente precisa é duvidar do que sempre acreditou. E claro, gratidão direcionada. Não só agradecer por agradecer. É agradecer pelo que você já tem e pelo que você quer ter, como se já fosse seu. Isso muda sua frequência, seu humor e sua percepção de vida. Começa pequeno. Sou grato por estar reprogramando minha mente. Sou grato por me permitir viver com abundância e assim vai. Por fim, não esquece. Consistência é o segredo. Não adianta fazer uma vez e achar que a cabeça vai mudar como num passe de mágica. Não vai. Mas com prática, paciência e presença. Muda. E muda bonito. Capítulo 3. O segredo tá no comando interno, né? Se tem uma coisa que mudou minha vida foi entender que quem manda no rumo das coisas sou eu, não é o governo, não é o clima, não é o chefe, não é o algoritmo. É meu comando interno que dá a letra do que vai ou não vai acontecer aqui fora. E calma, não estou falando de controle do mundo, estou falando de controle de dentro. Aquela voz que mora na sua mente e dita o tom da sua vida, aquela que quando bem programada, vira bússola, mas quando desajustada, vixe, vira um megafone do medo. A verdade é que você já dá comandos o tempo todo. Só que, na maioria das vezes, faz isso sem perceber. Fala, sou ruim com dinheiro, minha vida é uma bagunça, não dou conta de nada. E adivinha, sua mente anota tudinho e obedece. Ela não julga, ela só executa. É por isso que esse capítulo é tipo virar a chave da central de controle. Aqui você vai aprender como usar sua mente como aliada, como conversar com ela de forma consciente e poderosa. Porque o segredo nunca esteve fora, ele sempre esteve no que você diz, pensa e sente por dentro. Então, se prepara, porque agora a gente vai direto para o painel principal. Chegou a hora de assumir o comando da sua vida. Quando você aprende a dar os comandos certos, a realidade não tem escolha. Ela responde papo reto com o invisível. Como conversar com o subconsciente? Você já parou para pensar que tem uma parte sua que está sempre ouvindo tudo, mesmo quando você acha que não está dizendo nada? Pois é, estou falando dele. O seu subconsciente. Quietinho, misterioso, mas com um poder que, olha, decide mais coisa na sua vida do que você imagina. E aqui vai o pulo do gato. O subconsciente obedece, sem questionar, sem filtro. Ele não sabe o que é brincadeira do que é sério, o que é desejo do que é medo, o que é real do que é repetido 1000 vezes. Ele grava tudo e transforma em comportamento, emoção, resultado. Por isso, se você quer mesmo virar o jogo, precisa aprender a conversar com ele do jeito certo. Não adianta só reclamar da vida ou repetir. Vai dar certo com pensamento de nada. Nunca dá certo. O subconsciente capta emoção, repetição e imagem mental. Esse é o idioma dele.
Quer um exemplo? Toda vez que você diz sou ruim com dinheiro, ele entende ok, vamos manter essa identidade. Mas se você começar a repetir todos os 10 com presença e intenção, eu sou próspero, o dinheiro vem até mim com facilidade. Ellen, no começo pode até parecer mentira, mas se você insistir, ele começa a reprogramar sua base. E tem mais. O melhor horário para conversar com o subconsciente é quando ele está mais aberto, mais vulnerável, tipo logo antes de dormir, ou assim que acorda. Nesses momentos, sua mente racional está meio grogue e o portão para o subconsciente fica escancarado. Aproveita e manda seus comandos mais poderosos aí. E uma dica de ouro: fale no presente. Nada de eu serei rico. Eu sou rico. Nada de um dia vou conquistar minha liberdade. Eu vivo livre, leve e em paz. O subconsciente vive no agora. Se evoca falar um dia. Ele entende que esse dia nunca chega. Então bora praticar isso de forma consciente? Comece a tratar seu subconsciente como um parceiro fiel, porque é isso que ele é. Só que, para ele trabalhar a seu favor, você precisa ser claro no que sente, no que. Repete no que alimenta por dentro no fim das contas. O mundo só muda quando o diálogo interno muda. E esse papo com o invisível que mora em você pode ser o passo mais poderoso da sua transformação. Fala com carinho, repete com força, sente como se já fosse real e deixa o resto acontecer. O que você repete, você cria, e eu demorei para entender isso. Olha, se tem uma frase que virou uma chavinha poderosa dentro de mim, foi essa. O que você repete, você cria. Simples assim, mas ao mesmo tempo profunda até o osso. Porque, meu amigo, depois que isso caiu de verdade no meu coração, eu comecei a enxergar cada pensamento, cada palavra e até cada vídeo que eu assistia com outros olhos. E vou te contar, eu era viciado em ver tragédia. Briga, gente reclamando, coisa pesada, parecia que meu dedo era atraído por aquilo. E quanto mais eu assistia, mais meu mundo interno ia ficando pesado também. Eu ficava irritado, ansioso, negativo e achava que era coisa da vida. Mas aí, quando entendi que tudo que eu consumia repetidamente estava programando meu subconsciente, eu levei um choque. Tipo, então o que eu tô assistindo, ouvindo e falando tá moldando o que eu vivo? A resposta: sim, tá. E sempre esteve. Foi aí que comecei a fazer diferente. Parei de me alimentar de coisa ruim. Evitei xingamento, parei de dar trela pra fofoca, larguei vídeo sensacionalista, parei de repetir que as coisas estão difíceis ou que o mundo está perdido. Não porque virei um santo ou um alienado, mas porque decidi me proteger mentalmente. Hoje, eu escolho o que quero repetir. Repetir que eu sou capaz, que o universo conspira a favor, que o dinheiro chega com leveza, que a vida pode ser boa sim. E adivinha, isso virou minha realidade. Aos poucos, minha mente foi criando uma nova frequência e a vida começou a responder diferente. Então, se você sente que as coisas estão emperradas, faz esse teste, olha o que você anda repetindo para você e para o mundo. Porque, palavra é semente, pensamento é direção e repetição é construção. Quer criar uma vida mais leve, próspera e cheia de sentido? Comece escolhendo melhor o que você alimenta. Porque no fim das contas você é o que você repete, não o que você deseja de vez em quando. Fale, imagine e permita o trio que transforma realidades. Deixa eu te contar um segredo que mudou tudo na minha vida e que pouca gente leva a sério. O que você afirma, o que você visualiza e o quanto você permite define o que você vive. Serial. Não é misticismo, não. É mentalidade em ação. É criação consciente. Começando pelas afirmações. Tem gente que acha que é só ficar repetindo frase bonita no espelho, né? Mas afirmação é mais do que isso. É você treinar a sua mente para parar de sabotar e começar a apoiar. É como se você estivesse escrevendo um novo código dentro de você. E quanto mais você repete, mais o subconsciente aceita. Hoje em dia, por exemplo, eu repito todos os dias: eu sou próspero, o dinheiro vem até mim com facilidade. Tudo que eu preciso já está a caminho. E não, eu não falo essas coisas só quando tá tudo indo bem. Eu falo principalmente quando parece que nada está acontecendo, porque é aí que a reprogramação trabalha nos bastidores. Agora junta isso com a visualização criativa. Ah, meu amigo, isso é poderoso! Quando você fecha os olhos e imagina sua vida dos sonhos com todos os detalhes como se já estivesse vivendo aquilo agora, algo dentro de você muda. Você sente, acredita, vibra diferente. E aí o universo capta esse sinal, porque sua mente cria antes da vida mostrar. Mas tem uma peça-chave nesse quebra-cabeça todo que não pode faltar: o tal do estado de permissão. E esse, confesso, foi o mais difícil para mim. Porque, pensa comigo, não adianta afirmar e visualizar se no fundo você não se sente merecedor. Se você trava quando algo bom chega. Se você sabota porque acredita que tá bom demais para ser verdade.
O estado de permissão é quando você solta o controle, baixa a resistência e diz de coração aberto: eu aceito, eu recebo, eu permito. É você parar de correr atrás com desespero e começar a vibrar na confiança de que o que é seu está vindo. No tempo certo, do jeito certo. Então faz o teste aí, afirma com fé, visualiza com detalhe e permite com leveza. Repete isso até virar hábito. Até sua mente começar a acreditar antes mesmo de ver. Porque no fim das contas, a fórmula é simples: fala, sente, permite e assiste a mágica acontecendo. Parte 2. Propósito, alinhando a alma com a direção certa. Depois que a gente descobre o poder que carrega dentro da mente, bate uma outra pergunta poderosa. Tá, e agora? Para onde eu vou com tudo isso? Porque não adianta ter força se não tiver direção. Não adianta ter potência se a bússola está quebrada. É aí que entra o propósito. Essa palavrinha que muita gente fala, mas pouca gente realmente vive. Eu mesmo já passei anos fazendo 1000 coisas, trabalhando feito doido, tentando dar certo, e no fim ia dormir com aquele buraco no peito, sabe? A sensação de estar ocupado, mas não realizado. E um dia caiu a ficha, eu tava correndo, mas nem sabia para onde. Pior, nem sabia por que eu queria chegar em algum lugar. Felt alma nas escolhas. Tava tudo muito automático, muito baseado no que os outros esperavam. Aí entendi que viver sem propósito é tipo remar sem âncora, voca-se e cansa, mas não chega nessa parte do livro. Eu quero te convidar para fazer uma pausa interna para se escutar de verdade, para alinhar a alma com o caminho. Pouco, você encontra seu propósito. Ou melhor, quando você lembra dele, tudo muda de lugar e finalmente começa a fazer sentido. Vamos falar sobre como encontrar esse propósito, porque sim, ele existe. Como sentir quando você está fora do eixo e como voltar para o centro com intenção. Presença e verdade, porque dinheiro é bom, sucesso é lindo, mas viver com sentido, isso não tem preço. Capítulo 4. Você não veio ao mundo por acaso. Sabe aquele dia em que você se sente meio perdido, sem saber muito bem por que está fazendo o que está fazendo? Já passei por isso e, olha, nada suga mais a nossa energia do que viver sem sentido. É como se a alma estivesse desligada, mesmo com o corpo em movimento. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa que, quando caiu para mim, virou a chave de vez. Você não veio ao mundo por acaso. Não foi sorte, nem acidente, nem erro de rota do universo. Você veio com um motivo, com um propósito, com uma missão que é só sua. Pode até parecer clichê, mas é verdade. Tem algo que só você consegue entregar para o mundo do seu jeitinho único. Não precisa ser grandioso aos olhos dos outros, mas é grande porque é seu. E quando você se conecta com isso, tudo começa a fluir de um jeito diferente. Nesse capítulo aqui, eu quero te levar por esse caminho de dentro. Vamos conversar sobre propósito de um jeito leve, direto e verdadeiro. Sem pressão, sem romantismo exagerado. Só com aquela vontade gostosa de acordar de manhã sabendo que você está no caminho certo. Fazendo algo que faz sentido para a alma e que ainda por cima pode te trazer prosperidade. Porque sim, dá para viver com propósito e também ganhar dinheiro. Com isso, aliás, quando você vive alinhado, o dinheiro vem como consequência, não como peso. É tipo um bônus da vida para quem escolhe viver de verdade. Então bora juntos descobrir ou lembrar por que você está aqui. Porque viver por viver é muito pouco para quem nasceu para impactar. E você, meu amigo, nasceu para muito mais do que pagar boletos e passar despercebido. Sinais que gritam baixinho, como descobrir seu propósito de vida. Você já teve aquela sensação de que está fazendo muita coisa, mas vivendo pouco. Já sentiu que está ocupando espaço, cumprindo tarefas, pagando boletos, mas com o coração meio vazio? Eu já. E vou te contar. Isso é um sinal. Sim, o propósito da nossa vida dá sinais. Tempo to do. O problema é que na correria a gente vai ficando surdo para eles. Só que, olha, eles continuam ali firmes, pacientes, sussurrando nas entrelinhas do dia. Tem os sinais internos que são os mais fortes, aquela vontade de fazer algo, aquele friozinho bom na barriga, quando você fala de um certo assunto. Eu brilho no olho quando ajuda alguém com algo que parece pequeno para você, mas muda o dia da pessoa. Sabe o que é isso? Sua alma tentando te lembrar para que você veio. E tem também os sinais externos, que muitas vezes a gente chama de coincidência. É uma pessoa que cruza seu caminho do nada, uma frase que você ouve sem querer, uma oportunidade que aparece quando você estava quase desistindo. Mas adivinha? Nada disso é por acaso. É o universo acenando e dizendo: ei, olha pra cá. Eu comecei a perceber esses sinais quando parei de me forçar a fazer o que todo mundo faz e comecei a me perguntar com honestidade: o que faz meu coração? O que eu faria mesmo se não me pagassem? Em que momento do dia eu me sinto mais vivo? Essas perguntas simples abriram espaço para respostas profundas. E, pouco a pouco, eu fui entendendo que propósito não é um lugar que a gente chega. É um caminho que a gente reconhece e decide caminhar.
Então, se você anda meio perdido, sem saber onde está o seu, faz o seguinte: silencia o barulho. Presta atenção nos sinais e escuta mais o que vem de dentro. Porque, no fundo, você já sabe e só está distraído demais para perceber. E quando você começa a seguir esses sinais, meu amigo, a vida ganha uma direção que nenhum GPS do mundo é capaz de oferecer. Dinheiro também gosta de sentido. Quando o propósito falta, ele se esconde. Vou falar uma coisa que talvez soe estranha de primeira, mas que eu vi acontecer na minha vida, e na de muita gente. Quando o propósito falta, o dinheiro simplesmente se esconde, some, escapa, escorrega pelos dedos. E não é castigo do universo, não é azar, nem olho gordo. É só a vida dizendo: não vou te deixar enriquecer fazendo algo que você odeia. Porque vamos ser sinceros, não adianta ganhar dinheiro de um jeito que suga sua alma. Isso pode até durar um tempo, mas não sustenta, não flui, não preenche, não prospera de verdade. Eu já tentei forçar caminho só pelo dinheiro. Fiz coisa que não me animava, que não me representava só porque parecia dar resultado. E até deu por uns dias, mas, sem propósito, o cansaço vem rápido, o desânimo toma conta, a energia trava e o dinheiro desaparece. Agora, quando você está alinhado com o que ama, com o que acredita, com o que nasceu para entregar, o jogo muda. O dinheiro não precisa ser caçado, ele começa a aparecer naturalmente. Não porque tudo fica fácil, mas porque fica leve, fica com sentido. Fica come alma e o universo percebe isso, tá? Ele retribui quando você age com verdade. Ele responde à vibração da realização, não da obrigação. Propósito tem um magnetismo que atrai coisas boas, pessoas certas, ideias novas. E sim, atrai dinheiro também. Então, se hoje o dinheiro anda sumido, para um pouquinho e se pergunta com carinho: o que eu estou fazendo só por obrigação? Será que estou no caminho certo ou só estou tentando sobreviver? Porque às vezes não é falta de esforço, é falta de conexão. E o dinheiro, coitado, fica ali esperando você lembrar de quem você é quando o propósito entra. O dinheiro não foge, ele vem e vem com gosto. E aí, o que te move de verdade? Um teste nada científico, mas muito real. Tem hora que a gente precisa parar tudo, respirar fundo e se fazer uma pergunta simples, mas poderosa. O que me move de verdade? Não o que os outros esperam, não o que dá dinheiro, não o que está na moda, mas aquilo que faz seu coração bater diferente, sabe? Então bora fazer um teste prático e direto, tipo bate-papo com a alma. Sem fórmula mágica, só com sincero. Pega um papo, ou abre o bloco de notas mesmo e responde rapidinho. Se dinheiro não fosse um problema, o que você faria todos os dias? Tipo, se a grana já estivesse garantida, você acordaria cedo, estaria ajudando quem? Creon. O quê? Falando sobre qual assunto? O que te deixa tão envolvido que você esquece até de olhar o relógio? Sabe aquela coisa que você começa a fazer e nem vê o tempo passar? Pode ser escrever, conversar, cozinhar, ensinar, montar coisas, cuidar de gente, o que você fazia quando era criança que te deixava feliz sem esforço. Muitas vezes, nosso propósito está escondido na infância, só que a vida adulta foi abafando. Qual injustiça te incomoda tanto que você sente vontade de agir? Essa resposta pode revelar algo que você nasceu para resolver, curar ou transformar. Se você pudesse ensinar uma única coisa para o mundo, o que seria? Isso costuma apontar direto para o centro do seu chamado. Agora olha para essas respostas com carinho. Tem um padrão aí? Alguma coisa que se repete? Um brilho surgindo no meio das palavras? Porque aí está a pista do que realmente te move. E quando você encontra isso, a vida começa a andar com mais leveza, mais sentido e, sim, mais resultado também. Esse teste não é para te pressionar. É só para lembrar que viver no automático é fácil, mas viver com propósito é libertador. 5. Trabalhe com alma, não só com a mão. Tem muita gente que trabalha duro, dá o sangue e corre atrás. Mas mesmo assim, sente como se faltasse alguma coisa. Já percebeu isso? Eu mesmo já vivi assim, cumprindo tarefas, botando mitas, entregando resultados, mas com a alma desligada. Tipo um corpo que faz, mas um coração que não sente. Foi aí que eu percebi, não é só sobre trabalhar. É sobre colocar propósito no que você faz. É sobre levantar da cama com sentido, não só por obrigação. Quando você trabalha só com a mão, a vida vira peso. Mas quando você bota a alma junto, tudo muda de tom. O que era sacrifício vira entrega. O que era cansativo vira contribuição. E não importa qual seja a sua profissão, não precisa ser algo espiritual, inspirador, bonito no Instagram. Pode ser qualquer coisa, desde que tenha verdade sua ali. Desde que você saiba que está servindo, ajudando, criando algo com intenção. Neste capítulo a gente vai conversar sobre como alinhar o que você faz com o que você acredita, como trazer mais propósito para o seu dia a dia
pro seu trabalho, pros seus projetos, porque dinheiro vindo de algo que te apaga custa caro demais. Você vai ver que quando a alma entra no jogo, as ideias fluem, as portas abrem e o dinheiro vem com mais leveza, não por mágica, mas porque você passa a viver no seu fluxo natural, e é nesse estado que a prosperidade mais gosta de dançar. Então se prepara, porque agora a gente vai falar sobre trabalhar com o coração na frente e a mão como extensão da alma. Bora fazer o que ama, ou pelo menos amar o que se faz, até encontrar o que te faz vibrar de verdade. Profissão, missão e paixão. Trio que transforma trabalho em propósito. Durante muito tempo eu achava que trabalhar era só pagar as contas, que seguir o coração era coisa de filme, coisa de gente com sorte. Mas com o tempo e vários tombos depois, eu entendi que existe um jeito de alinhar o que você faz com quem você é de verdade. E quando isso acontece, meu amigo, a vida começa a fazer sentido. Profissão, missão e paixão não são coisas separadas. Elas podem e devem andar juntas. A profissão é o que você faz, a missão é o porquê você faz, e a paixão é o combustível que te faz continuar mesmo quando tudo aperta. A mágica acontece quando essas três se encontram. Mas não precisa ser tudo perfeito desde o começo, viu? O segredo é ir ajustando aos poucos. Kamika, para sua profissão atual, ela conversa com seus valores? Você sente que ajuda alguém de verdade? Mesmo que ainda não seja o trabalho dos sonhos, dá para colocar mais alma no que você faz. Depois, pensa na sua missão. Não precisa ser salvar o mundo, não. Às vezes sua missão é inspirar, simplificar, servir, curar, acolher, transformar. Coisas simples, mas que mudam tudo quando feitas com intenção. E claro, a paixão, aquilo que te faz vibrar, que te dá energia, que te emociona só de imaginar. Quando você conecta isso com sua missão e encontra uma forma de transformar isso em profissão, ou de trazer isso para o seu trabalho atual, a vida profissional vira extensão da sua alma. Eu sei. Parece coisa de outro mundo. Mas não é. É só questão de escuta interna e coragem de ajustar a rota. Às vezes você já está no caminho, só está olhando pelo ângulo errado. Então se pergunta aí, o que eu amo fazer? Como isso pode ajudar alguém? Existe alguma forma de ser pago para isso? Essas três perguntas podem abrir a porta para uma vida onde você não trabalha só para sobreviver, mas para realizar, servir e florescer. E quando isso acontece, meu amigo, o sucesso vira consequência. Não é sobre fazer mais, é sobre fazer com valor. Se tem uma coisa que eu aprendi ao longo da vida foi isso aqui. Não adianta só fazer por fazer. Se você quer crescer, prosperar, se destacar, conquistar sua liberdade, precisa criar valor de verdade no que faz. E isso, meu amigo, vai muito além de entregar uma tarefa ou cumprir um horário. Criar valor é quando você coloca um pedacinho de você no que entrega. É quando você se importa. Quando você não faz no automático, mas faz com intenção. É quando o cliente, o aluno, o seguidor, o chefe, seja lá quem for, sente que você está ali de verdade, que não é só mais um. Eu mesmo já fiz muita coisa só por fazer. Cumpria, entregava, finalizava, mas não deixava marca. Era tudo raso, sem alma. E sabe o que acontecia? Nada mudava, ninguém lembrava. O dinheiro não fluía. A motivação sumia, até que eu comecei a mudar o foco em vez do pensar no que eu ia ganhar, passei a pensar no que eu podia gerar, como isso aqui pode realmente ajudar alguém, como eu posso entregar algo que vá além do esperado, como transformar essa tarefa comum em uma experiência com alma. E quando fiz isso, tudo mudou. As pessoas passaram a me enxergar diferente, o reconhecimento veio, o dinheiro veio, a realização veio, porque olha só, o mundo valoriza quem entrega valor. E não importa se você vende bolo, faz planilha, dá aula, cuida de gente ou cria conteúdo. Tudo pode ter valor. Quando é feito com verdade, valor não é luxo. Valor é propósito em movimento. Então, se hoje você sente que está só cumprindo, dá um passo para trás e se pergunta, o que eu posso fazer hoje que realmente gere valor para alguém? Pode ser uma frase, um detalhe, um capricho, um cuidado. Às vezes é pouco para você, mas muda o dia de quem recebe. No fim, não é sobre fazer mais. É sobre fazer melhor, com presença, com intenção. E quando você cria valor, você se valoriza junto e aí ninguém te segura quando você serve com o coração. O dinheiro vem de carona. Te falar uma coisa que demorou para cair a ficha aqui dentro. O dinheiro é consequência, não objetivo. E quando ele vira a única motivação, a coisa começa a travar. Parece que quanto mais a gente corre atrás dele, mais ele escapa. Já sentiu isso aí também, mas olha só, quando eu comecei a mudar o foco do quanto eu vou ganhar pro quanto valor eu posso gerar, tudo virou. Sério, foi como se o universo dissesse: agora sim, está pronto. Porque o dinheiro respeita quem serve com verdade. E não estou falando de se anular, nem de trabalhar de graça. Estou falando de servir com alma no que você faz. De colocar coração, capricho, presença, intenção.
Tô falando de ajudar de verdade, de resolver problemas, de fazer a vida do outro mais fácil, mais leve, mais bonita. Quando você serve, você se conecta. E quando você se conecta, você é lembrado. E quem é lembrado é valorizado. E o que vem depois disso? Hold, eu entendo que toda vez que entrego valor real para alguém, eu tô abrindo uma porta para a prosperidade entrar. Não é mágica, é fluxo. É energia voltando na mesma frequência que saiu. Então, se você está com a sensação de que está se esforçando muito e ganhando pouco, talvez seja a hora de se perguntar: o que eu estou entregando de verdade? Eu estou servindo com intenção ou só batendo ponto no automático? Porque olha, o dinheiro ama quem resolve, quem transforma, quem impacta. E ele vem sem pressão, sem desespero, sem mendigar. Quando o foco vira contribuição, o retorno vira consequência. Alright? Que tudo começa a fluir, sirva com amor, com presença, com alma. E deixa o dinheiro vir como reconhecimento natural daquilo que você já está plantando. Capítulo 6. A disciplina de quem tem propósito. Sabe aquela história de que quem tem propósito acorda todos os dias super motivado, com um sorriso no rosto e energia sobrando, pois é mentira, ou melhor, meia-verdade, porque nem sempre o propósito vem com glitter e fogos de artifício. Às vezes ele vem junto com cansaço, dúvida, rotina puxada e até aquela vontade de jogar tudo pro alto. Mas tem uma coisa que diferencia quem vive só de empolgação e quem realmente está no caminho certo: disciplina. Sim, meu amigo, disciplina. É a alma de quem tem propósito, porque quando a paixão falha, é ela que segura as pontas. Eu já achei que propósito fosse aquela coisa mágica que te dá gás eterno. Até perceber que ter um propósito não elimina os dias difíceis, só te dá motivo para continuar mesmo assim. E é aí que a disciplina entra. Ela é o braço firme da alma. Ela diz vamos quando a mente diz não dá. Nesse capítulo a gente vai trocar uma ideia real sobre isso. Como manter a consistência mesmo sem estar sempre inspirado, como não abandonar sua missão nos dias nublados e como transformar hábitos simples em combustível diário, porque, no fim das contas, não é o talento que faz alguém prosperar. É o quanto ela consegue se manter fiel ao que acredita, mesmo quando ninguém está vendo. E isso exige disciplina, daquelas que vêm de dentro, daquelas que nascem do porquê, não da pressão externa. Então bora falar sobre rotina com alma, constância com intenção e foco com propósito. Porque quando esses três andam juntos, meu amigo, o sucesso não é questão de si, só questão de quando não é motivação, é direção. Vou te contar uma coisa que talvez vá contra o que você escuta por aí. Não é motivação que move o mundo, é direção. Motivação até ajuda, claro, mas ela vem e vai, né? J.A. Essa sim te segura de pé nos dias bons, nos dias ruins e nos dias que você só queria sumir. Quer ver isso na prática? Pega o exemplo da Adele Casagrande, fundadora da marca Fendi. Antes de ser uma grife de luxo, com desfile, holofote e status, Fendi era só uma lojinha de couro em Roma, aberta lá em 1925. E Adele, uma mulher comum, com visão, firme e coração, no lugar certo. Ela não esperou estar motivada para começar. Ela começou com o que tinha, onde estava, com o que sabia. Enquanto o mundo girava e mudava lá fora, ela estava ali, dia após dia, com foco, disciplina e, o mais importante, direção. Sabia para onde queria ir. Sabia o que queria construir. E isso manteve a chama acesa muito além de qualquer empolgação passageira. Adele não foi famosa no começo. Nem teve a vida fácil. Mas ela tinha clareza, tinha propósito. Sabia que não era só sobre vender bolsas. Era sobre criar algo com alma, algo que carregasse elegância, história, excelência. E foi exatamente isso que ela fez. Hoje a Fendi é um império, mas tudo começou com uma mulher que entendeu que não precisava estar empolgada todos os dias, só precisava continuar andando na direção certa. E é sobre isso que eu quero te lembrar aqui. Não se cobre tanto por não estar sempre animado. Isso e normal, o que você precisa mesmo é de clareza, porque quando você tem direção, você caminha mesmo cansado. Você levanta mesmo sem vontade. E o melhor, você chega, então se tem um conselho que eu aprendi com Adele Casagrande e com a vida também, é esse: pare de buscar motivação o tempo todo e comece a fortalecer a sua direção. No fim, não é o mais animado que vence, é o mais alinhado. E quando o brilho apaga, como não desistir mesmo nos dias cinzas? Vamos ser sinceros, nem todo dia tem sol brilhando na alma. Tem dia que a gente acorda meio apagado, meio sem sentido, meio travado por dentro. E nesses dias, a vontade de jogar tudo pro alto parece gritar mais alto que o propósito. E eu sei como J.S. Volley várias vezes, mas com o tempo e com muitos tombos no caminho, eu aprendi uma coisa valiosa. Quando o brilho apaga, você não precisa parar. Você só precisa respirar e continuar com gentileza, porque a luz volta, sempre volta. Tem hora que o corpo tá cansado, a mente saturada, o coração meio murcho, e tá tudo bem.
De verdade, não é fracasso. Não é sinal de que você escolheu errado. É só vida real acontecendo. E nessas horas, o segredo é voltar para o que importa, para o que te move de verdade. Lembra por que você começou? Lembra como você quer se tornar? Lembra quem pode ser impactado com o que você faz? Às vezes só esse resgate já reacende uma faísca. E faísca, quando alimentada com cuidado, vira fogo de novo, né? Outro ponto importante, não se cobre tanto por não estar rendendo, sorrindo ou motivado o tempo todo. Isso só te afasta ainda mais de você. Em vez disso, se acolhe. Faz o básico bem feito e segue, porque constância é mais forte que empolgação. Nos dias que o brilho apaga, se apoia na rotina que você construiu, nos hábitos que te puxam para frente, nas pequenas vitórias que você já teve. E se não conseguir andar, tudo bem, se arrasta. Mas não para, porque esse momento escuro não define sua jornada, ele só faz parte dela. Então, se hoje está difícil, fecha os olhos e diz para você mesmo: eu posso não estar brilhando agora, mas minha luz não se apagou. Ela só está recarregando e, quem sabe, você acorda com o brilho ainda mais forte. Não desiste de você, não. Todo dia é um recomeço, o ritual de lembrar o seu porquê. Tem dia que a gente acorda no modo automático, né? Escova os dentes, olha o celular, se arrasta para o trabalho, toma um café correndo e pronto, já entrou no piloto. Quando vê, o dia passou, a semana voou, o mês evaporou e você nem parou para se lembrar por que está fazendo tudo isso. Eu vivi muito tempo assim, produzindo, correndo, entregando, mas sem conexão, até que entendi uma coisa que mudou o jogo para mim. Todo mundo precisa de um ritual diário para se lembrar do seu porquê. Aquele motivo que faz seu coração bater mais forte. Aquela razão que vai muito além do boleto pago. É isso que segura a gente nos dias nublados. E olha, esse ritual não precisa ser nada místico ou complicado. Pode ser simples, mas tem que ser verdadeiro. Eu, por exemplo, todo dia de manhã paro por 3 minutinhos só para me reconectar. Às vezes escrevo, às vezes só fecho os olhos. Mas sempre me pergunto: para quem eu estou fazendo isso? O que eu quero construir com isso? Ou que o meu eu do futuro vai agradecer por eu ter feito hoje? É impressionante como isso já me dá outro ritmo. Eu volto pro eixo. Me lembro que não estou aqui só para cumprir tarefa, mas para cumprir propósito. E aí o dia ganha sentido. A rotina fica mais leve. Você pode criar o seu jeitinho, pode ser uma frase colada no espelho, uma música que te conecta, um bilhete na geladeira, um momento de silêncio antes de sair de casa. O que importa não é o formato, é a intenção. Conectar com o seu porquê é como recarregar a alma. E quando a alma está abastecida, até o que parecia difícil vira possível. Então bora criar esse momento com você mesmo, porque quem lembra do porquê aguenta como parte 3. A prosperidade. O resultado de quem vive alinhado. Chegamos na parte que muita gente quer pular direto, né? A tal da prosperidade. O dinheiro, a abundância, o Pix que canta. Mas deixa eu te contar uma coisa antes de qualquer fórmula. Prosperidade de verdade não é corrida, é consequência. E não vem para quem corre atrás desesperado. Ela vem para quem vive alinhado. Alinhado com o quê? Com o seu propósito, com seus valores, com o que faz sentido para você. Porque quando você pensa com clareza, age com intenção e serve com um coração, o universo retribui. E retribui com coisa boa, com leveza, com fluidez. Inclusive com dinheiro. Sim, senhor. Mas aqui entre nós, prosperidade não é só nota de 100 na carteira. É também ter tempo, saúde, paz de espírito, liberdade para escolher, segurança para dizer não, leveza para viver o sim. Acordar de manhã com vontade de fazer o que faz. É dormir sabendo que o dia valeu a pena. Isso para mim é riqueza. Nessa parte do livro a gente vai mergulhar fundo nisso. Vamos falar sobre mentalidade próspera, criação consciente de riqueza, energia do dinheiro, abundância real e sustentável, mas sempre com os pés no chão e o coração no lugar certo. Porque, quando a mente está limpa, a alma está firme e o caminho está alinhado, a prosperidade é só uma questão de tempo. E o melhor, ela vem sem culpa, sem peso, sem drama. Vem como fruto de quem está pronto para receber. Capítulo 7. Riqueza começa na cabeça, não na conta. Se tem uma frase que virou lei para mim foi essa. Riqueza começa na cabeça, não na conta. Porque, pode parecer estranho, mas tem gente com a conta cheia e a mente vazia e vive se sentindo pobre. Do mesmo jeito que tem gente que ainda não tem tudo o que quer no bolso, mas já vive com a mentalidade de abundância. E adivinha, mais cedo ou mais tarde, essa prosperidade interna vira externa. Durante muito tempo, eu achava que riqueza era sobre ganhar mais. Mas aí eu vi que tinha gente ganhando milhões e continuando insegura, ansiosa, perdida. E percebi, o problema não é o dinheiro.
é a cabeça que carrega ele. Se a mente é programada para a escassez, não tem valor que dê conta. Vai faltar sempre. Agora, quando você muda o pensamento, quando começa a enxergar o mundo com os olhos da abundância, tudo muda. Você para de agir no desespero, começa a tomar decisões melhores, atrai oportunidades diferentes, valoriza o que já tem e, principalmente, se sente rico por dentro. E isso, meu amigo, é o começo de tudo. Neste capítulo a gente vai falar exatamente sobre isso. Como é que se constrói riqueza de dentro para fora? Como mudar as crenças que te sabotam? Como alimentar pensamentos que geram crescimento? Porque não adianta querer ter uma vida próspera pensando como quem sempre viveu no aperto. Você vai entender que riqueza não é sobre ostentação, é sobre expansão. É sobre pensar grande, agir com consciência e viver com propósito. E aí, quando a cabeça está no lugar certo, a conta começa a seguir o mesmo caminho. Bora pensar rico para viver rico, porque a mente é seu cofre mais poderoso. Mente rica, realidade rica, a conexão que transforma tudo. Você já parou para pensar que o que vive na sua cabeça molda o mundo lá fora? Pois é, mente rica constrói realidade rica. Isso não é papo furado, é fato. Quando você treina sua mente para enxergar oportunidades, para acreditar no seu valor e para agir com sabedoria, você começa a ver o mundo vibrar no mesmo tom que você. Eu mesmo já estive do outro lado. Vejo ainda momentos em que penso, não, vai dar, isso é só para outros, estou longe de tudo isso. E aí, como quem desenha com tinta invisível, minha vida começa a se moldar nesse padrão de escassez, porque pensamento gera emoção, gera escolha, gera ação, gera realidade. Mas quando eu decidi investir na minha mente, cuidar do que eu penso, do que eu digo, das histórias que conto para mim mesmo, o mundo começou a responder de forma diferente. Comecei a atrair conexões mais bacanas, oportunidades mais interessadas, resultados mais consistentes, porque, no fundo, minha cabeça começou a criar ambientes mais propícios para a prosperidade. Isso não significa que a vida fica lisa, significa que a mente rica te dá leveza para superar os perrengues e transformar os desafios em oportunidades. É como se você trocasse óculos escuros que deixam tudo cinza por lentes douradas que realçam o brilho escondido. E sabe o que é mais legal? Quem vive com essa mentalidade rica não precisa de mágica. Precisa de prática, foco e paciência. Mas, meu amigo, com esses ingredientes, a transformação acontece. Então, se hoje sua realidade não está batendo com o desejo do coração, começa limpando a mente. Alimente crenças que te empoderam. Repita afirmações que te elevam. Visualize seu futuro com detalhes e emoção, porque, quando a mente ocupa o posto principal, o resto segue. E quem vive de dentro para fora, vive próspero de verdade, perde o cor atrás. Aprenda a atrair oportunidades. Te contar uma coisa que mudou minha vida. Quanto mais eu corria atrás das oportunidades, mais elas fugiam de mim. Era como tentar agarrar fumaça com a mão. Eu me esforçava, suava, tentava agradar todo mundo. E nada. Era só frustração, cansaço e aquela sensação chata de que estava sempre um passo atrás. Que um dia, no meio de um desses momentos de chega, caiu uma ficha pesada. O que eu estava fazendo era mendigar a atenção do mundo, em vez de me tornar alguém que o mundo queria conhecer. Foi aí que comecei a mudar o jogo. Em vez de caçar oportunidades feito doido, passei a focar em me tornar alguém magnético, alguém que emana valor, que transmite clareza, que tem algo verdadeiro para entregar. E adivinha, as oportunidades começaram a aparecer. Como se eu tivesse virado um imã, porque isso, o segredo não é correr atrás, é construir uma presença que puxa. E como você faz isso? Com autenticidade, com consistência, com intenção clara e principalmente com energia alinhada. Quando você se conhece, se posiciona com verdade, entrega algo com propósito, o universo percebe, as pessoas percebem. As conexões certas chegam, as portas se abrem sem empurrão, as ideias novas te encontram. E não estou dizendo que é só sentar e esperar cair do céu, viu? O que eu estou dizendo é que você pode sair do modo desespero e entrar no modo construção. Porque quem constrói valor atrai valor. Quem vibra escassez, repele o que deseja. Então, se hoje você está cansado de correr atrás, faz esse teste. Investe mais em ser do que em perseguir. Trabalha no seu interior. Se fortalece por dentro. Alinha a sua energia. Porque no final das contas, oportunidade boa gosta de gente leve, alinhada e pronta. Você não veio para mendigar chance. Veio para atrair o que já é seu. Dinheiro sem drama. Desmistificando a grana com leveza e consciência. Vamos falar de dinheiro, mas daquele jeito que quase ninguém fala, com leveza, sem culpa, sem peso e sem aquele monte de nó na cabeça. Olha, por muito tempo, só de pensar em dinheiro, eu já sentia um misto de medo, vergonha e confusão. Parecia que ganhar era difícil, falar sobre isso era feio e querer mais era pecado. Mas com o tempo e muita pancada,
emocional no caminho. Eu percebi que o problema não era o dinheiro, era o que eu acreditava sobre ele. O dinheiro em si é neutro. Ele não é bom nem ruim. Ele é energia, é ferramenta, é reflexo da forma como a gente pensa, sente e age. Quando eu comecei a encarar o dinheiro como um aliado e não como um monstro, tudo ficou mais leve. E foi aí que entendi: quanto mais consciência eu colocava na minha relação com a grana, mais ela fluía. A real é que a gente precisa desmistificar o dinheiro. Chega de tratar como tabu, como se fosse coisa de gente gananciosa. Porque, vamos combinar, dinheiro na mão de gente consciente só multiplica coisa boa. Ele amplia quem você já é. Se você tem um bom coração, ele vai te dar mais ferramentas para impactar o mundo. E desmistificar não é virar desligado com ele, não. É o contrário. É olhar para ele com clareza, com maturidade, com tranquilidade. É parar de fugir do assunto e começar a criar uma nova história. Uma onde o dinheiro faz parte da sua liberdade e não da sua prisão. Então, se você cresceu achando que dinheiro é sujo, complicado, difícil ou que não é para você, respira fundo. Vamos começar do zero, sem peso, sem trauma, sem vergonha. Dinheiro é só um reflexo da sua mentalidade. E a sua mente, meu amigo, ela pode tudo. Capítulo 8. A fórmula mental da prosperidade. Tá na hora de você contar algo que eu demorei um tempão para entender, mas que virou a chave na minha vida financeira, emocional e até espiritual. Prosperidade começa na mente, expande no coração e se manifesta nas escolhas. É isso mesmo. Existe uma fórmula mental por trás da verdadeira prosperidade. E não tem nada a ver só com planilha ou salário. Por muito tempo eu achava que prosperar era só ganhar mais dinheiro. Mas na prática, eu conheci gente ganhando muito e se sentindo vazia, ansiosa, perdida. E aí caiu a ficha. Prosperidade não é quantidade, é qualidade de consciência. Nesse capítulo eu quero te mostrar como a forma que você pensa, sente e age se conecta direto com um fluxo de abundância que entra ou não entra na sua vida. E não tô falando de mágica, viu? Tô falando de mentalidade, frequência, posicionamento interno. A tal fórmula mental da prosperidade tem 3 ingredientes que mudaram tudo para mim. Poder interno ativado, autoconfiança, visão clara, mente forte, propósito alinhado, fazer. O que tem alma. E não só o que paga a postura de merecimento, parar de se sabotar e aceitar o melhor, sem culpa. Quando esses 3 andam juntos, a vida flui de um jeito diferente. O dinheiro vem com mais leveza, as oportunidades aparecem, e você não precisa mais viver no modo sobrevivência. Se você chegou até aqui, já está mais do que preparado para aprender essa fórmula e aplicar no seu dia a dia. Não é sobre ter sorte, é sobre ter clareza, e você vai sair desse capítulo com ela. Bora ajustar sua mente para sintonizar com a prosperidade que já está no seu caminho, porque você não veio para lutar o tempo todo, veio para fluir, crescer e transbordar. A fórmula que funciona. Poder, propósito, consistência igual a prosperidade. Se eu pudesse tatuar uma fórmula na parede da minha mente, seria essa aqui. Poder, propósito, consistência é igual a prosperidade. Simples, direta e totalmente transformadora. E o melhor, não depende de sorte, herança ou 1000 contatos no celular. Depende de você. Poder é aquele fogo interno que você às vezes esquece que tem. É a sua capacidade de decidir, agir, criar, levantar depois da queda. Quando você ativa esse poder, que sempre esteve aí dentro, você para de esperar a validação dos outros e começa a andar com as próprias pernas. Propósito é o motor. É o porquê por trás do que você faz. É o motivo que te faz continuar quando o brilho apaga e a motivação some. Quando você trabalha com propósito, até o cansaço tem gosto de missão cumprida. E isso é raro, mas é possível. E aí vem a consistência, que é o pulo do gato. Porque, vamos falar a real, não adianta ter poder e propósito se você só age de vez em quando. O que constrói prosperidade é o que você faz dia sim, dia também, mesmo cansado, mesmo sem aplauso, mesmo sem ter certeza de tudo. Esses 3 juntos, meu amigo, é tipo combo explosivo. Quando você junta clareza interna com ação contínua e intenção verdadeira, a prosperidade vem. Não como mágica, mas como resposta, como retorno natural, como reflexo de quem você se tornou. Então, se hoje você sente que está fazendo tudo certo e mesmo assim está travado, respira e se pergunta: eu estou me conectando com meu poder? Estou seguindo meu propósito ou só me arrastando? Estou sendo consistente, mesmo quando ninguém está olhando. Porque, não precisa ser perfeito. Precisa ser real, forte e constante. Essa é a equação. E ela funciona. Poder, propósito, consistência. Repete isso com fé. E deixa a prosperidade te encontrar. Abundância começa na cabeça, não no extrato.
Sabe aquela história de que riqueza de verdade vem de dentro para fora? Pois é, não é frase bonita de livro de autoajuda não, é realidade mesmo. Um cara que provou isso com a própria vida foi Walter Chrysler, o fundador da famosa montadora que leva seu nome até hoje, antes de virar o nome de um império automobilístico. Walter Chrysler era só um mecânico com a mente grande e o bolso apertado. Ele não nasceu rico, não tinha privilégio, mas ele tinha algo que muita gente com dinheiro não tem: mentalidade de abundância. Ele via a oportunidade onde os outros viam problema. Investia em aprender, em crescer, em melhorar, mesmo ganhando pouco. Enquanto muita gente só pensava no salário do fim do mês, ele já enxergava as engrenagens do futuro rodando ali dentro da própria cabeça. E é exatamente sobre isso que eu quero falar aqui. Abundância é um estado interno antes de ser um saldo bancário. Você pode ter pouco e se sentir cheio, ou ter muito e viver no vazio. Tudo depende da forma como você enxerga a vida e a si mesmo. Eu mesmo, antes de destravar minha mente para a abundância, vivia no modo sobrevivência, sempre com medo de faltar, sempre contando moedinha, sempre com aquela sensação de escassez, mesmo quando o dinheiro começava a entrar. Só quando comecei a me sentir próspero por dentro, grato, confiante e capaz, é que a coisa virou de verdade. Quando você cultiva uma mente rica, o mundo começa a refletir isso aos poucos. As ideias vêm, as conexões chegam, o dinheiro aparece, porque você deixou de vibrar falta e passou a vibrar possibilidade. Então, se hoje sua conta bancária não está dizendo o que você gostaria, tudo bem. Começa por dentro. Fortalece a sua mentalidade, ajusta sua frequência, planta novos pensamentos, porque, como o velho Chrysler provou lá atrás, quem tem mente abundante nunca fica pobre por muito tempo. Dinheiro com propósito cria uma vida onde a grana flui e faz sentido. Se tem uma coisa que eu aprendi na marra foi o seguinte: dinheiro que entra só para apagar incêndio não é prosperidade. É estresse disfarçado de salário. E viver assim, correndo atrás do boleto e nunca sentindo paz de verdade. Não é viver, é sobreviver. Mas aí veio a virada. E se o dinheiro pudesse fluir com leveza e ainda fazer sentido? Tipo, não só cair na conta, mas conectar com quem eu sou, com o que eu acredito, com o que eu quero construir no mundo, foi quando eu entendi que dinheiro não precisa ser drama. Dinheiro pode ser ferramenta, pode ser ponte, pode ser extensão do seu propósito. E quando isso acontece, a relação muda, o peso sai das costas e a grana começa a circular com outra energia. A chave está em criar uma vida onde o dinheiro não é o objetivo final, mas a consequência natural de um caminho bem vivido, onde você trabalha com o que faz sentido, ajuda gente de verdade, entrega valor, resolve problemas. E em troca é bem pago por isso. Simples assim. Quando o dinheiro serve à sua verdade, ele vira bênção. Quando ele só tapa buraco, ele vira prisão. E olha, isso não tem nada a ver com quanto você ganha hoje. Tem a ver com como você se posiciona, com como você pensa, com como você enxerga o dinheiro, inimigo ou aliado, peso ou fluidez. Então bora construir uma vida com propósito, presença e consciência, porque quando isso acontece, o dinheiro não só vem, ele vem e fica. E o melhor, com sentido, você não veio para viver no sufoco, veio para fluir. E fluir com propósito vale mais que qualquer extrato cheio. Capítulo 9. Multiplicando com propósito, porque crescer por crescer não faz sentido. Sabe quando a gente sente que está crescendo, mas ainda assim falta alguma coisa? Tipo, eu vou até tá ganhando mais, conquistando umas coisas legais, mas lá dentro bate aquele vazio? Pois é, crescer sem direção é igual balão sem corda, voa, mas não sabe para onde. Foi aí que eu percebi uma coisa poderosa. Não basta multiplicar, tem que multiplicar com propósito. Porque quando a gente coloca intenção no que faz, até o crescimento muda de cor. Não é só sobre ter mais dinheiro, é sobre o que você vai fazer com ele. Não é só sobre alcançar metas, é sobre por que essas metas importam de verdade. Multiplicar com propósito é quando o dinheiro não infla o ego, mas expande sua missão. É quando o que você constrói começa a impactar outras vidas além da sua. E aí, meu amigo, o jogo vira bonito. Neste capítulo, quero te mostrar como aliar sua mente de crescimento com o seu porquê mais profundo. Como transformar seus resultados em sementes, não só em números. Porque quando o seu dinheiro tem alma, ele não para de crescer e nem de fazer bem. Se prepara, porque a partir de agora, não é só sobre crescer, é sobre transbordar. Prosperar também é impactar. Não dá para crescer sozinho. Vou te contar uma coisa que mudou meu jeito de enxergar a riqueza. Prosperar de verdade não é só encher o bolso, é tocar vidas.
É isso. Não adianta nada ter uma conta gorda se por dentro está tudo vazio. E olha, por muito tempo eu achei que sucesso era só sobre mim. Sobre minha casa, meu carro, minhas metas. Até que um dia caiu a ficha. Quando eu prospero, eu abro caminho para outros também florescerem. Já reparou como as pessoas mais prósperas que você admira não são só ricas? Elas deixam rastro, inspiram, empoderam e elas impactam. E aí o jogo muda, porque a prosperidade deixa de ser um objetivo e vira consequência de um propósito maior. Quando você compartilha, você multiplica. E às vezes não é nem dinheiro, é palavra, atenção, inspiração. É aquele vamos junto que tira alguém da estagnação. É mostrar com sua vida que é possível sim, viver bem e ainda levantar quem está ao seu redor. Hoje eu acredito do fundo do coração prosperidade. É sobre servir com alegria, crescer com sentido e deixar marca por onde passa. Isso sim é riqueza que faz barulho, mas um barulho bom que o acorda a mente, sacode almas e move montanhas. Então, se você quer prosperar mesmo, começa impactando um gesto de cada vez. Porque, no fim das contas, o que faz a vida valer a pena é ver que o seu sucesso não parou em você. Ele virou ponte, luz, mudança, e isso, meu amigo, não tem preço. O ciclo da vida rica: receber, viver e transbordar. Tem um segredo que virou chave para mim. Nada que a gente recebe é só pra gente. O que chega até você, dinheiro, bênção, ideia, cura, oportunidade, vem com propósito embutido, ser vivido e depois transbordado. Por muito tempo eu só queria receber. Achava que quando o universo mandasse tudo o que eu sonhava, aí sim minha vida ia fazer sentido. E não vou mentir, quando comecei a receber, foi bom demais. Mas sabe o que aconteceu? Não durava. Porque eu esqueci o segundo passo: viver. Viver é sentir, mergulhar, aproveitar de verdade. É parar de correr feito doido atrás do próximo objetivo e curtir o presente. É saborear cada conquista sem pressa. Quando a gente vive de verdade, a vida começa a ter cor, cheiro, textura, e isso muda tudo. Só que ainda tem o terceiro passo. O mais médico transbordar. Transbordar é quando você compartilha sem perder, quando o que você tem cresce ao ser entregue. É ensinar o que aprendeu, doar o que o tem sobra. Abrir espaço para o outro crescer junto. E adivinha, quando você transborda, o ciclo começa de novo. O universo te entrega mais. E mais. E mais. Receber, viver, transbordar. Esse é o ritmo da prosperidade com propósito. E quando você entra nesse fluxo, a vida vira um rio que não seca. Ela flui com sentido, com leveza, com abundância. Então, se algo chegou até você, não segura demais. Vive. E depois, espalha. Porque o que te enche só faz sentido quando começa a escorrer. Liberdade e legado. O jeito rico de usar a riqueza. Dinheiro por si só não muda a vida de ninguém, mas dinheiro com intenção. Esse sim é capaz de abrir portas que antes nem existiam. Satan. Uma coisa que eu aprendi ao longo da caminhada foi isso. Riqueza de verdade não é só o que você acumula, é o que você libera. Não adianta ter um monte guardado e viver preso com medo de perder. Riqueza boa é aquela que te dá liberdade de ser quem você é, de escolher seus caminhos e de dizer não quando for preciso. É aquela que compra tempo para você respirar, viver mais leve e fazer só o que faz sentido. Mas tem mais. Liberdade sem propósito vira egoísmo disfarçado. E é aí que entra o legado. Quando você começa a pensar: o que eu vou deixar para o mundo além da minha conta bancária? A chave gira. Você começa a usar sua riqueza para transformar vidas, para plantar sementes que vão crescer mesmo depois que você já não estiver mais aqui. Criar legado é viver com intenção, é fazer escolhas que vão ecoar, é ensinar seus filhos que o dinheiro é só uma ferramenta e não um objetivo. É apoiar causas, dar oportunidades, levantar quem está caído e mostrar que riqueza de verdade é quando todo mundo ganha junto. Então, se você já está construindo sua liberdade, parabéns. Agora, bora pensar maior o que você quer deixar para o mundo, porque riqueza sem legado é só vaidade. Mas quando você junta os dois, meu amigo, aí você vira eterno. Conclusão: viva de dentro para fora. Se você chegou até aqui, não foi por acaso. Alguma coisa aí dentro já estava te cutucando. Fazia tempo, né? Aquela voz baixinha dizendo: tem mais, muito mais para viver. E tem mesmo. A verdade é que a vida só começa a fazer sentido quando a gente para de correr atrás das coisas do lado de fora e começa a escutar o que está gritando do lado de dentro. Porque é de dentro que nasce o poder. E de dentro que vem o propósito. E, adivinha, é de dentro também que começa a prosperidade de verdade. Não é sobre ter para depois ser. É o contrário. Você se alinha primeiro com quem você é, com o que acredita, com o que ama,
e aí o resto começa a fluir. Quando você vive de dentro para fora, o mundo lá fora começa a reagir. E reage bonito. As oportunidades aparecem ou os kamihasei abrem, o dinheiro começa a circular. Mas sem peso, sem ansiedade, sem desespero, esse livro não é um fim. É um começo, um convite, um lembrete de que você tem tudo o que precisa aí dentro. Só precisa ativar. Cuidar da sua mente como quem cultiva um jardim. Plantar pensamento bom, regar com ação alinhada e colher resultados que tenham gosto de alma leve. Então, se eu puder te deixar com uma última sementinha é essa. Não viva para impressionar, viva para expressar. Expressar quem você é ou não. Resto, sucesso, grana, liberdade vai vir como consequência natural de quem decidiu viver com verdade. Agora vai. Vai viver com propósito, com paixão, com presença, vai viver por dentro. Que o lado de fora vai brilhar também. Nos vemos na sua próxima grande conquista. Ou melhor, na sua nova versão. Não é sobre ter mais, é sobre ser. Mas tá aí uma virada de chave que mudou tudo pra mim. A vida não gira em torno do que a gente tem, mas sim do que a gente é. Por muito tempo eu achava que o segredo estava em conquistar mais coisas, mais dinheiro, mais status, mais likes, mais reconhecimento. Só que quanto mais eu corria atrás disso, mais vazio eu me sentia. E olha, isso cansa, viu? Foi só quando parei tudo, respirei fundo e me perguntei quem eu estou me tornando no meio dessa corrida, que a ficha caiu. De que adianta ter uma conta bancária cheia e uma alma vazia? De que adianta mostrar sucesso para fora se por dentro você está se sentindo um impostor? A real é que a verdadeira prosperidade começa quando a gente decide crescer por dentro. Ser mais empático, mais presente, mais coerente com o que acredita. Quando a gente se preocupa mais com o impacto que deixa nas pessoas do que com o carro que dirige. Quer uma dica sincera? Investe mais no seu ser. Porque quando você se torna uma pessoa de valor, o universo se vira para te recompensar. As oportunidades começam a bater na sua porta. O dinheiro flui como consequência. A vida que a fazer sentido. E tudo isso vem porque você mudou dentro. Não é papo de autoajuda barata. É realidade vivida. É jornada interna. É revolução silenciosa. É sobre se olhar no espelho e se orgulhar da pessoa que está ali, com ou sem luxo, com ou sem aplauso. Então, bora trocar a meta de ter mais por ser maior? Maior em consciência, em verdade, em amor próprio. Porque no fim das contas, o que você tem pode até impressionar, mas é quem você é que transforma. E transforma tudo. Pensamento, emocal e aca. Os tijolinhos da sua riqueza. Se tem uma coisa que eu aprendi nessa caminhada foi o seguinte: riqueza não começa na carteira. Começa na cabeça e mais do que isso, começa no jeito que você pensa, sente e age, tudo ao mesmo tempo. Tipo um trio inseparável que anda de mãos dadas construindo ou destruindo sua realidade. Pensa comigo. Se você vive alimentando pensamentos de escassez, tipo isso não é pra mim, dinheiro é difícil, não sou capaz, adivinha? Seu cérebro acredita, seu corpo sente, sua atitude reflete. E aí, sem nem perceber, você está criando uma vida que combina com essa frequência baixinha que vibra dentro de você. Agora, quando você começa a pensar diferente, tipo, eu mereço, eu consigo, a vida é abundante, seu sentimento muda. Você se sente mais forte, mais leve, mais confiante. E esse sentimento te empurra para ação. E é nessa ação com propósito, com alma, com fé, que a mágica começa. Porque não adianta só pensar positivo e esperar que o universo entregue tudo de bandeja. Também não dá para agir feito um doido se por dentro você tá travado, com medo, se sentindo pequeno. E nem adianta ter boas intenções se o sentimento está envenenado. Tem que alinhar tudo, cabeça, coração e mão na massa. A verdadeira riqueza é construída assim, com pensamentos elevados, sentimentos alinhados e ações consistentes, dia após dia. Passo por passo. É tipo uma obra invisível mais poderosa que você vai erguendo dentro até que transborda para fora. Então, antes de buscar dinheiro lá fora, cuida do que está construindo aí dentro. Porque, no fim, o que você pensa, sente e faz, no silêncio, na intenção e na prática, é o que realmente molda sua fortuna. E isso, meu amigo, ninguém te tira. Viva com força, caminhe com sentido e deixe a prosperidade correr atrás de você. Chegou aquele momento de respirar fundo e olhar para tudo que a gente construiu juntos até aqui. E olha, se tem uma coisa que eu quero que fique gravada aí dentro do seu peito não é só sobre correr atrás de grana. É sobre viver com alma, com verdade, com intenção, quando você vive com poder. Mas não esse poder de gritar mais alto ou ter mais coisa. E sim o poder de se conhecer, de escolher, de dizer não para o que não faz sentido
e sim porque acende seu fogo interior. Você muda o jogo, porque quem tem clareza tem poder, e quem tem poder tem presença. Aí vem o propósito, aquela chama que, mesmo nos dias nublados, te lembra por que você levanta da cama. Propósito não é um mapa pronto, é bússola, ida. É o que faz seu trabalho virar missão, seu tempo virar valor e sua caminhada virar legado. E aí, como mágica, mas sem truque, a prosperidade começa a te notar, começa a te seguir, começa a fluir, porque ela reconhece quem anda alinhado por dentro. Quem vive com verdade atrai verdade. Quem serve com coração recebe com fartura. Então, se você quer uma vida rica, mas rica de verdade em todos os sentidos, viva com poder, com propósito, e deixa a prosperidade fazer o trabalho dela, porque ela não resiste a quem já entendeu que riqueza é só consequência de uma vida bem vivida. Agora vai. Mas vai com coragem, vai com brilho no olho e firmeza no passo, porque o mundo está pronto para te ver florescer e você está pronto para deixar a prosperidade te alcançar.